Fala galera do Trade, tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui em mais um episódio do Pod Trade. Esse aqui que é o podcast do Trade Marketing Nacional, que traz para vocês conteúdos altamente atualizados e profissionais que estão se destacando no mercado. Antes de anunciar a nossa convidada da edição de hoje, eu queria fazer o agradecimento aqui para os nossos patrocinadores que garantem a realização desse nosso evento aqui tão especial. A Focus Trade Ações, o Grupo Criativo, uma agência de design estratégico, a Fábrica de Ideias, que é um fornecedor, um fabricante de materiais de ponto de venda, o Puzzle, que é o sistema de gestão de promotores compartilhados, e a Trade Suite, que é uma empresa de tecnologia aplicada ao trade marketing para a gestão dos investimentos e das verbas de trade. Bom, estava na hora da gente abordar aqui no Pod Trade sobre um tema que é super em voga. Muitas pessoas me perguntam, o que é trade canal? Porque a gente sabe que tem o trade, né, aí tem o trade categoria e o trade canal. O que é trade canal? O que o trade canal faz? Por que ele surge? E eu convidei a Gabriela Lucila, que é gerente de trade canal, passou pelo comercial, né, a tua jornada, agora tu conta para nós tudo, te apresenta e conta para nós como é que é esse dia a dia, o que envolve esse escopo, por que é tão importante, tão necessário o trade canal dentro de uma indústria. Bom, boa tarde. Bom dia ou boa noite. Bom dia ou boa noite. Ele é gravado. Tá bom. E aí que pode errar, né? Porque pode, aí óbvio, quanto mais errar, melhor. Bom, eu sou a Gabriela Lucila. Eu atualmente sou gerente de trade canal, mas como o Rubem já falou aí, eu comecei minha jornada no comercial, né? Então passei por algumas indústrias, pode citar? Claro, todas que tu quiser. Eu passei por, hoje atualmente Heineken, passei por Danone, Vigor, Ontex, Lindt. Nossa, quanta empresa, vários setores diferentes, hein? Vários. Gente do céu. Tem história aí pra contar. E sempre no comercial? Sempre no comercial. Tá, vai, e aí? E aí, até que eu cheguei agora, atualmente, na JBS, na Friboi, como gerente nacional de trade canal. Então, o que o trade canal ele faz efetivamente, né? Acho que o maior desafio do trade canal ele é conseguir com que as pessoas entendam e ganhem relevância na atuação junto com o comercial. Então, o trade canal é uma área que fica totalmente ligada ao comercial, né, que faz a interface de trade categoria. Então, basicamente, pega ali tudo que trade categoria faz e transforma no material mais vendedor e vai com o time comercial para os clientes a fazer essa atuação. Então, faz a negociação de... O principal vertente do trade canal é a negociação de JBP e a execução desses planos, né, junto com o comercial. Acho que a gente avançou muito hoje. E eu falo porque, como eu estava sentada do outro lado da cadeira, eu sei o quanto era difícil a gente fazer essa junção junto com o trade canal. Mas é a gente estar presente nos clientes, é a gente conseguir acompanhar os planos no detalhe, com mídia, com tudo que a gente fecha efetivamente, que a gente negocia, para gerar o que a gente mais tem de expectativa, que é o aumento da venda. Esse é o nosso principal foco. Então, o trade canal eu sempre simplifico, né? Eu falo que é o que faz o comercial vender mais. Acho que essa é a frase que mais resume trade canal. E tu teve empresas antes onde tu não tinha esse apoio, quando tu era comercial e não tinha apoio do trade canal, tu acha que faz muita diferença? Faz muita diferença. Me dá algum exemplo, assim, exemplos práticos que tu viveu, que hoje tu sabendo que o teu papel como trade canal e tendo empatia ali com aquele vendedor, como que tu transforma a vida desse cara, às vezes sem nem ele saber, né? Exato. Eu acho que a maior jogada hoje do trade canal na minha área é que todas as pessoas, ou quase todas elas, foram comerciais. Então, ela sabe qual é a dor que o comercial vive. Quando eu estava no comercial, quando eu estava do outro lado, acho que a gente não dá tanta importância. E eu falo isso com propriedade porque eu também já fui desse lado, né? Então, a gente acaba falando, lá vem aquele cara chato do trade que vai ir lá nos meus clientes comigo, que tá me enchendo o saco para ir nos meus clientes comigo. Quando, na verdade, quando a gente consegue fazer com que o comercial entenda que a nossa função é ajudá-lo a vender mais, a pensar numa estratégia diferente. Porque o comercial está condicionado à venda. Ele não está condicionado a pensar numa estratégia, numa ação, em algo que vai trazer ali um movimento dentro do ponto de venda de marca, com mídia. Ele não tem, e nem é para ter. Mas, hoje,
Se eu voltasse para o comercial, a atuação junto com o trade ia ser completamente diferente. Mas eu tive outras empresas. Na verdade, acho que quase todas as que eu passei antes, agora, de ser trade, nenhuma eu utilizava o trade. Tu, como comercial, navegava sozinha. Navegava sozinha. Então, eu ia nos clientes, eu fazia o JBP, porque já estava isso na minha rotina. Então, eu já era um compromisso que eu tinha quando eu virava o ano. Fazia o JBP, alinhava o volume, mas eu alinhava o volume muito baseado em... Como que fala? Nas ferramentas que eu tinha como comercial e não utilizando trade. Então, hoje, eu utilizaria muito mais o trade. Eu acho que o plano ficaria muito mais robusto e o resultado, para ser alcançado, ficaria muito mais fácil, né? Porque eu ia ter muito mais ferramentas que eu nunca utilizava. Quais ferramentas tu tinha e o que essa bagagem trade trouxe a mais? A única ferramenta que eu tinha como comercial, basicamente, era, na minha estratégia, desenhar calendários de preço eficiente, né? Então, basicamente, quando a gente é comercialzão, a gente resolve tudo no preço, né? Muita coisa. E, óbvio, negociação de espaço, porque tudo estava no plano. Então, eu sabia que eu tinha que vender um volume mínimo. Com o mesmo espaço, eu não ia conseguir. Então, eu negociava espaço, negociava estar mais vezes no tabloide, negociava um outro pacote ali de mídia, mas muito tímido. Que era o que o próprio varejista vai e Sim, o varejista oferece. te dava essas cartas. Ele te dizia, ó, tu quer jogar comigo aqui? E tu ia ou não? Exato. Tá. E dependendo da minha relevância dentro dele, eu tinha que estar. Ah, sim, já estava obrigado ali. Exato. O próprio contrato te... Não Agora, tinha muita criatividade, então. Não. Hoje, pelo contrário, hoje eu, sentada na cadeira de trade, a gente negocia muito mais contrapartidas. Então, o plano vem lá engessado, uma mídia, eu quero 2. O plano vem lá engessado, um CRM, eu quero 4, quero 1 por semana. O plano vem lá, e aí é uma jogada que eu tinha muito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava na Vigor, a gente negociou, a gente era líder, a Vigor era líder no segmento de grego. Então, um dos planos que eu fechei com um cliente que eu atuava, a gente pediu 50% do espaço de grego, da categoria. Coisa que hoje a gente não vê tanto na estratégia, né? Então, hoje, os meus planos, quando eu estou desenhando o plano junto com o comercial, são contrapartidas que a gente coloca. Exclusividade de produto, espaço mínimo. Eu quero avançar naquela categoria, eu não sou líder, mas eu tenho uma outra força em uma outra categoria, então eu vou usar essa força para compor, para me impedir aquilo que eu preciso numa categoria que ainda não sou líder, para eu virar líder. Então, hoje, com a expertise de vendas e trade, se eu voltasse para o comercial, eu ia utilizar muito ação de ponto de venda. Eu nunca utilizei ação de ponto de venda. Ação dentro do sistema do próprio cliente mesmo. Então, eu sempre fechava o básico. Então, eu fecharia muito mais CRM, eu fecharia muito mais e-commerce, eu fecharia muito mais combos, eu fecharia coisas que hoje o trade me deu uma visão. Eu sempre falo que o trade me deu uma visão muito macro do negócio, que eu não tinha. Então, eu tenho uma visão holística do negócio como um todo. E de vários perfis de cliente. Então, eu tenho cash, key account, eu tenho o varejo, o médio varejo, o pequeno varejo. Então, como eu tenho a gestão de tudo, eu acabo tendo uma visão de todos os clientes. Que o comercial, talvez ele levaria muitos anos para conseguir ter essa visão toda. Sim, tu conseguiu entender diferenças entre formatos de canais. Exato. Tipos de canais distintos. Exatamente. Então, hoje eu consigo atuar em vários canais de formas completamente diferentes. E no trade, não é tudo para todo mundo. Porque, por exemplo, hoje eu falo de JBP, eu falo de JBP para quem? Clientes estratégicos de visibilidade de vitrine. O que a gente faz com os outros? Não olha para os outros? Não. Outros a gente faz plano bimestral, trimestral, entende se realmente aquilo faz sentido, porque tem muito cliente que nem ele mesmo valoriza. Ele ainda não sabe como atuar com trade. Ele tem lá um trade que normalmente quer vender para a indústria um monte de pacote de mídia, mas o próprio comercial que está no dia a dia, ele não sabe como que ele atua com trade. O próprio comercial do varejo está falando. Exato, do varejo. E essa era, acho que a maior dor que quando eu cheguei, era as nossas maiores dificuldades. O comercial entender que o trade, ele é um parceiro e ele está lá para te ajudar a vender mais. E não para te cobrar, e não para ser o cara chato que vai na sua reunião. Não.
ele tá lá para te ajudar a vender mais. Como que a gente, junto com as ferramentas de trade que eu tenho, consigo te ajudar e te munir para você vender mais. Esse trade canal, essa função de trade canal, ela não tem como existir se não está totalmente integrada no atendimento comercial. Ela tem que estar participando ali. Total. É dia a dia. Sim. E como é que tu faz para organizar teu dia? Tu tá aqui agora em São Paulo, e aí, amanhã tu vai ter que estar em Manaus, depois de amanhã tu vai ter que estar em Pernambuco. Como é que é a tua vida, assim? Tu te multiplica? Tu tem um holograma? Eu tenho um time, né? Ah, tu tem um time. Eu tenho um time. Mas aí eles são coordenadores regionais? Coordenadores. Aí eu sou quebrada meu time é quebrado por região. E aí eu monto a minha agenda, eles também montam a agenda deles e a gente vai se dividindo. Então, por exemplo, o ano teve nem 10 semanas, né? Sim, nós eu viajei 6. Sim. Tu viaja pra caramba. Eu viajo muito. Então, eu vou quebrando a minha agenda conforme grau de importância e conforme eu vou fechando as agendas com os responsáveis das regionais. Então, eu comecei fazendo uma agenda pelo Sul, depois eu fui para... Depois do Sul, vim para São Paulo, aí de São Paulo eu fui para o Nordeste. Então, eu vou organizando minha agenda conforme a necessidade dos clientes mesmo. E aí, eu tenho os principais clientes que eu faço questão de estar, que eu faço questão de... eu mesmo ir pessoalmente, para realmente a gente conseguir ter essa aproximação, né? Porque tem uma outra coisa também, relacionamento conta muito nessa relação de indústria e varejo, né? Então, isso é muito importante. Então, eu sempre tento estar nos principais clientes, mas eu me divido bem e viajo muito. E quando o trade canal chega ali no meio, né? Tava lá o comprador e o vendedor, tava tudo certo, e de repente vem aqui o trade canal e quer explorar um monte de oportunidade, óbvio, né? Como tu falou, em vez de um CRM eu vou fazer 2, em vez de um tabloide eu vou fazer 4, e o varejista não começa a olhar assim, puxa, que bom, vou conseguir tirar mais dinheiro. Como é que paga essa conta? Como é que tu faz para que a tua iniciativa ela economicamente seja viável? Porque eu imagino que quando tu dizia assim, eu vou fazer só um CRM, vou pegar o kit básico do varejo, você já estava meio amarrado na negociação comercial. Era verba comercial. Como é que faz daí para vir a verba? Tem uma nova verba, que é a verba trade? Não. De onde é que surge o dinheiro, então quem é que paga a conta? O varejista vai querer te cobrar mais. Então, na verdade, assim, é uma relação de ganha-ganha, é uma relação de parceria, é uma relação de confiança, né? Então, beleza, a contrapartida que você está me dando, para mim, não é o suficiente. E eu vou também te entregar tudo o que você está precisando. Então, para isso, eu preciso de contrapartidas adicionais. Aí, acho que vai muito da argumentação, do momento que a gente vive, dos desafios que a gente tem, para ser compreensível dos dois lados que a gente precisa de contrapartidas adicionais para essa conta realmente fechar no final. Uma contrapartida dele, tu diz. Dele. Mas de ti, o que mas ele quer? Ele quer o dinheiro. Mas a gente também, ele quer um calendário mais eficiente, ele quer mais ações no ponto de venda, que hoje traz um grande movimento para o ponto de venda. Então, eu acho que tudo isso junto, porque quando eu peço mais coisas, eu também entrego mais coisas do meu lado. Não entrego financeiramente, eu entrego de ações mesmo. Tu consegue não entregar financeiramente. Sim. Não tem que pagar por fazer aquela ação. Mas tu quer uma ponta de gol, não vai ter que pagar por ela? Aí a gente faz isso na negociação comercial. Você vai puxar um volume adicional, para isso eu vou precisar de mais espaço. A gente vai atrelando isso dentro do plano, né? Como um todo. Ah, tá. Porque é exatamente por isso que a gente enxerga o plano o ano todo. Pra gente conseguir ver aonde que a gente vai precisar de mais e o que a gente vai dar em troca além daquilo que já está ali meio que pré-negociado. E isso é um JBP? Ou não necessariamente vira um JBP? Na maioria das vezes, sim. Mas a gente tem muitos planos trimestrais. Como o nosso negócio é muito dinâmico, a gente tem muitos planos trimestrais. Entendi. Eu tenho hoje em torno de 30 JBP só. Anuais daí? Anuais. E o resto é trimestral? Trimestral, o resto ou no máximo semestral. E tu entende que a função de trade de categoria, ela tem que estar limitada a grandes contas, ou tu consegue hoje, por mais que tu tenha as tuas equipes, né, que tu falou, ali na operação local, regional, eles conseguem ir para o cliente pequeno e para o médio? Sim. Também? Também. É mesmo? Eu tenho uma pessoa dedicada só a clientes pequenos e médios. Mas deve ser maravilhoso, o cara chega lá no pequeno, não é atendido por ninguém, não tem nada, chega lá um cara... É onde o cara mais valoriza. Pois é. Porque ele é carente. Sim. Então a gente leva ferramentas, um exemplo, como o tabloide. O cara, às vezes, ele faz um tabloide quando faz. Aí a gente fala pra ele, olha, eu vou te dar essa ferramenta adicional aqui pro seu negócio. Eu faço uma arte, muitas vezes faço impresso. Então, eu consigo trazer uma ferramenta adicional pra esse cara. E ele deve, né? Faz o que quer aqui. Não é bem assim, mas
é óbvio que isso é muito valorizado. E a gente entende que é uma ferramenta que faz muito sentido. Por exemplo, hoje no varejo, nos varejinhos menores, a gente atua muito com essa ferramenta de tabloide. E que dá muito certo. E é mercado ou é açougue? É tudo? Mercado. Mercado. Açougue não dá pra fazer. Não. Aí a gente não atende açougue de não rua. Não é teu foco. Não, né? não. Sim. Aí eu só fico com varejo mesmo, Produto né? embalado mesmo. Isso, produto embalado. E in natura tem no grande varejo? Vocês vendem? Ele não embalado, ele é granel? Tem também? Tem. A gente tem um açougue, né? Sim, tem um açougue, A gente claro. tem um açougue nosso. Sim, que é um projeto de trade dentro do canal. Sim. E como é que é o dia a dia com a equipe de vendas? Como é que assim, a gente, como trade canal, digamos que tem um trade canal aqui nos assistindo e ele tá recebendo porta na cara. O vendedor tá dizendo para ele, não preciso de ti, obrigado, dá aquele balão, marca, mas não vai, ou se... Puta, pior sacanagem é o cara pegar e marca e não aparece, deixa o trade sozinho lá com o comprador. Como é que faz para ocupar esse espaço, né, dentro da rotina do vendedor? É assim, é uma mudança de mindset dentro das indústrias. E eu falo porque eu já fui de vendas também, né? Pois tu sabe os dois lados, né? Exato. Eu acho que a maior mudança tem que vir de cima para baixo. Gestão mesmo. Gestão. Tem que vir. Porque... realmente, a operação embaixo, ela vai sempre... porque sempre parece que é o cara chato que tá indo nas reuniões, né? Quando, na verdade, aí é um processo. Vem primeiro a porta na cara, aí você vai gerando um relacionamento, vai explicando para as pessoas que você está lá para somar. Chegou o aniversário de um cliente. Fecharam sem te envolver. Aí você pega e fala... Eu falo porque eu já fiz muito isso, né? Então, eu também já fechei muito aniversário sem envolver o trade. Sim. Fechava lá do meu jeito e tá tudo certo. E aí, quando o cara traz a demanda, você fala, bom, mas não estava envolvido. Dessa vez eu vou te ajudar. Mas na próxima, eu quero participar. Junto. E aí você começa a conquistar as pessoas. É um trabalho de formiguinha. Mesmo vindo da gestão, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque é uma relação de confiança. Então, por exemplo, quando eu procuro ir nas reuniões, eu vou para somar. Primeiro, a gente se alinha antes, né? E como eu fui muito tempo comercial, também sinto o tom da reunião. Uhum. Então, tem hora que eu sei que eu tenho que ficar quieta, que não é hora do trade falar. E tem hora que eu sei que é hora do trade falar para poder ajudar o comercial. Que ele tá em apuros lá. Então, é hora do trade entrar e falar não. Porque o comercial, muitas vezes, não consegue falar não. Não consegue dizer ou não. É a hora do trade aí tu salva o cara ali, na real. Mas talvez muito disso, a gente sempre fala isso, porque eu tenho viés comercial e eu vivi o comercial na prática. Sim, tu sabe entender o tom da reunião. Porque o trade, se você for olhar, se o trade não tem esse viés comercial, minimamente, ele é o cara teórico do negócio. Sim. Preciso fazer uma ação, eu preciso fechar uma mídia. Mas qual o contexto disso? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente está precisando vender determinado produto aqui. Um exemplo, quando eu estava em chocolate. Estamos precisando vender chocolate. Para a gente poder vender mais chocolate, eu preciso estar mais vezes no tabloide. A gente precisa estar presente no CRM, no aplicativo do cliente. O que a gente consegue junto aqui pensar? Você vai vender mais, eu vou te ajudar com as mídias que a gente precisa aqui para alavancar a visibilidade, para a gente chegar num consumidor que muitas vezes a gente não está conseguindo chegar. Então, quando você começa a trazer o porquê das coisas, o comercial também ele acaba abrindo um pouco mais a guarda. Uhum. Mas antes disso, vem a porta na cara e é uma relação de confiança. É uma conquista, dia a dia. Hoje eu posso dizer que depois de aí uma longa jornada de quase 3 anos, hoje eu sou convidada para todas as reuniões comerciais. Hoje o cliente me aciona direto. E não é o cliente só trade, o comercial também. O próprio comercial do varejo. Porque ele entende que não é só mais um cara chato ou não só mais uma pessoa que vai estar lá para falar de mídia, é uma pessoa que vai ajudar a vender mais. Mas ele não te acionou para BO, né? Para problema. Não, problema comercial não. Pois é, porque aí daqui a pouco... Não, ele me aciona assim, putz, Gabi, tô aqui com um problema num produto, aí eu entro. O que você consegue fazer pra gente poder vender? De giro mesmo. Uhum. De giro. Aí é problema de giro. Aí normalmente eles me acionam. E eu fico imaginando assim na rotina, né? Se esse cliente não pegou e alinhou isso antes com o vendedor e o cara chegou em ti, tu vai tomar uma decisão sem ter antes aliado com o vendedor? Nunca. Pois é, complicado. Mas se o cara tá ali te pegando na pressão e quer que tu resolva aquilo? Eu vou pedir 1 minuto e vou falar com o comercial. E tu sempre fala com o comercial antes? Sempre. Nenhuma ação o trade canal vai definir, viu, pessoal? Isso é muito importante vocês entenderem a hierarquia das coisas. Porque tem muito trade que quer ajudar, né? Ele quer ajudar e aí ele tenta ajudar
e ele não percebe que existem regras, né? Às vezes até subjetivas. Com certeza. O dono, entre aspas, da conta é o vendedor. Então você não pode, por mais que o varejista te pressione para fazer uma coisa que é emergente, é necessária, tu pegar e tomar aquela decisão, fechar aquilo, sem ter batido o martelo com o vendedor que atende. Eu sempre falo, você não entra na casa de ninguém e muda nenhum móvel de lugar sem autorização. A mesma coisa é, quem é o responsável pela conta? O comercial. Com quem você tem que falar quando qualquer movimento no cliente vai acontecer? Com o comercial. E tem que respeitar essa hierarquia. O trade é uma área meio, ele não é uma área fim. O comercial é uma área fim. Uhum. Então, existe essa hierarquia tem que ser seguida. Então, eu não consegui falar com o vendedor. Ou se o tema é muito quente, quem tá me ligando é o diretor, quem tá me ligando é o gerente. Aí eu já vou direto na hierarquia que vai resolver. Uhum. Então, eu vou falar direto com o diretor, vou falar direto com o gerente, mas tem que ser. Porque quando eu tava na área comercial, ninguém fazia nada no meu cliente sem me acionar. E aí, talvez é aí que muitos trades erram. Uhum. Porque eles tentam atravessar, falar trade com trade muitas vezes. Sim, o trade da indústria com o trade do varejo. E aí, o que o comercial faz? Vou boicotar. Boicota. É aí que normalmente acontece. E quando a gente entende que existem os papéis e o trade ele é uma área meio, e por mais que a gente queira ser uma área, às vezes, fim, que às vezes a gente tem todas as ferramentas para resolver o problema. Ou para ajudar, ou para trazer coisa nova. O comercial tem que ser acionado em todos os momentos. Porque no final, se der qualquer problema, quem vai resolver o comercial? É o comercial. Mas se, por exemplo, o trade do varejo entra em contato contigo e te pressiona para resolver uma coisa, tu vai lá e valida com o vendedor. Tá, tu não tem que ter a certeza de que aquele trade falou com o comercial do varejo, né? Mas a minha orientação pro meu comercial é liga pro comercial e alinha. Porque senão as áreas não se conversam. É muito comum. Mesmo dentro do varejo. Mesmo. Vem o trade do varejo pedir uma coisa, ele mesmo atravessa o comercial dele. Exato. Mas que confusão isso aí, hein? Acontece isso sempre, Rubens. É raro, sempre. Mas acontece sempre. Sempre. É raro, mas acontece. Mas quando a gente pega a dinâmica do negócio, o negócio flui de uma forma muito natural. Então, parece que dá muito trabalho, mas na verdade não. Então, o trade acionou a gente. Quero uma ação. A gente vai ter que acionar o comercial de qualquer jeito para saber se faz sentido, se tem mercadoria, se realmente o foco é aquele. Vai ter que falar com o comercial. Porque tem muito trade e que quer fazer as coisas para se vender. Só para fazer bonito. Só que não é assim. O trade é uma área parceira. E o trade não faz nada sozinho. Ele faz com o comercial. E quando o negócio dá certo, que na maioria das vezes dá, os dois vão levar o mérito. Então não tem uma área que vai brilhar mais. O comercial é sempre o comercial. O comercial é a área pesada da empresa. Claro. Não tem jeito. Não adianta você tentar falar, não, vou resolver isso aqui sem um comercial. É quebrar a cara. E aí as portas se fecham. Uhum. Porque uma vez que você faz isso, é natural. As pessoas ficam... Não, vai lá no meu cliente, vou levar lá, vou dar abertura, e aí depois ela vai ter relacionamento direto e vai me atravessar, vai fazer as coisas sem me consultar. É confiança. O nome do jogo é sempre confiança e credibilidade. Uma vez que você vai, que você ajuda, e que eles entendem que faz sentido, as portas estão sempre abertas. Uma vez que você vai e você não segue o que tem que ser, a hierarquia que tem que ser seguida, que você não segue o que tem que ser alinhado, as portas se fecham. E aí não ganha credibilidade. Complicado, né? Mas no final do dia, se respeitar as regras tácitas do negócio, vai acontecer, né? A gente sempre fala lá que a gente é uma área quente. Trade canal é uma área quente. É mais nervosa que o trade de categoria, né? Muito mais. Muito mais exposta, né? Muito mais. Assim, trade de canal com merchandising fica muito pau a pau. Porque normalmente quando dá um problema aqui, logo eu tenho que correr no merchan para o merchan poder resolver. Sim, e vice-versa. Então são duas áreas que estão sempre se falando muito. Mas a área, a gente sempre discute isso, né? Eu sou a pessoa que cobra o cara do volume, que vai dar pressão. No vendedor, tá falando? Sim. A gente fez um compromisso. Existe a regra, tem que ser cumprida. Para os dois lados. Então, eu não tenho problema nenhum em chegar e falar, Rubens, a gente alinhou aqui que você tinha que vender X. O que aconteceu? Eu te dei essa ferramenta. O que aconteceu que você não vendeu? Aí tu tá cobrando varejo, no caso. Não, eu tô comprando um vendedor. Mas o vendedor, ele fez o selinho e o sellout com trade. Não, mas às vezes nem o selinho ele fez.
Então, eu tô no passo atrás ainda, Bom, tá entendeu? falando de entrar produto. Exato, tô falando de... Eu preciso fazer uma ação num determinado item, pra isso precisa ter volume no varejista. Claro, claro. Se isso não for cumprido, a gente tem que resolver. Mas pedido tu não tira, né? Não. Não dá vontade? Não, dá. Deve dar muito cacoete, tu que é vendedora, né? Tá lá picando. Dá, às vezes dá. Às vezes quando a gente pedia, tá... Eu... Volta. Mas aí tu diz, ó, vendedor, tá aqui o pedido, tira. Vai, faz. Não, você precisa ir lá e resolver. Eu nem chego nesse nível, tá aqui o pedido, porque senão daqui a pouco o pedido vai sempre sobrar pra mim. Sim. Pá. E muda a dinâmica quando é representante comercial? Tu lida também com representante comercial ou é mais vendedor próprio? Não, mas na verdade, 98% do nosso negócio é vendedor próprio. Uhum. E o que tu vê hoje que o varejista quer? O que ele quer da indústria? Além de produto, qualidade, preço, enfim. O que é o nível de serviço hoje almejado? Tu, como trade canal, tá lá muito ligado a isso. Tu tá vendo que o varejista tá evoluindo, tá mudando, tá se organizando. Eu acho que o varejista hoje está buscando é como a gente consegue ajudar ele a gerar experiência dentro do ponto de venda. Que eu acho que esse é o nome do jogo de 2025. Se eu pudesse dar um nome para 2025, eu diria que é a experiência. Porque o consumidor se tornou muito mais crítico, ele conhece muito mais tudo que ele consome, e ele conhece muito detalhe. Só que como que a gente gera a experiência para ele dentro de uma loja? Como que a gente faz ele se sentir acolhido ali na hora que ele chega na frente da gôndola? Como que a gente consegue trazer uma venda leve e gostosa, sem impressionar ele muitas vezes com uma promoção, né? Eu diria que hoje acho que o principal nome do jogo é a experiência em 2025, que é como que a gente faz para trazer essa experiência para dentro do ponto de venda. E tá todo mundo buscando isso. E, óbvio, um produto premium ajuda, mas não adianta ser um produto premium bagunçado no meio de uma gôndola. Acontecia isso muito com chocolate. Posso dar um exemplo? Nós estava agora mesmo falando, 2 podcasts antes de ti, a gente estava com uma pessoa de chocolate. Pode falar. Lógico. Bom, eu trabalhava na Lindt, tinha um chocolate premium, certo? Não é um chocolate que a pessoa compra por preço. A pessoa compra por... Indulgência. E porque ela gosta, porque ela tem condições de ter aquele produto. E às vezes até quem não tem condição. Ele se dá o direito ali de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, consumir uma barra de chocolate que custa 20, 25, 30 reais, né? Qual que era o maior desafio? Era a gente falar pro varejista que esse chocolate ele não tem que estar no meio de um chocolate de 5 reais. Como que a gente traz esse gerenciamento de categoria para a gôndola? De uma forma leve, em que você gere uma experiência para o cara que não seja mais um produto adicional na gôndola. Mas tu consegue fazendo isso aí, mexer só no produto? Não, tem que mexer na categoria inteira. Tem que mexer na categoria inteira. Pois é. Porque você tem lá um monte de regra, um monte de segmentação. No teu caso, balcão refrigerado, congelado. Tu tem a tua geladeira, tá? E daí, como é que fica isso aí? E aí o varejista tem que estar tudo. aberto. Ele tem que estar... E aí, como que você convence o varejista? Pesquisa, dados, para ele entender para que lado o mercado está indo, né? Aí tu precisa do trade de categoria. Aí precisa do trade de categoria. Que aí não é inevitável, porque o trade de categoria que vai trazer, vai embasar com pesquisa, vai embasar com dados, vai trazer um projeto relevante para que você consiga fazer esse movimento. A gente fez esse movimento num cliente aqui de São Paulo, bem famoso. Vou citar o nome depois vocês verem se corta ou não. Não, quem manda é tu. O Samarché. A gente fez esse processo e a gente cresceu 160% da venda. Organizando e segmentando uma gôndola de experiência. O cliente que frequenta que é um AAA, que é ele não quer comer um chocolate barato. Ele talvez até consuma ali no dia a dia. Mas o negócio dele não é esse. Ele gosta da experiência que o produto premium dá para ele. Então, quando a gente segmenta a gôndola e a gente consegue organizar isso de uma forma que facilite a vida do consumidor, porque quando a gente foi analisar a gôndola estava assim, ó, um pouco de produto premium aqui, um pouco de produto premium aqui, um pouco de produto premium ali. Tudo bagunçado, o consumidor fica perdido na gôndola. Quando a gente conseguiu organizar isso de uma forma visualmente e confortável, o consumidor chegar e falar, tá aqui, meu chocolate é esse. Putz, eu vou comprar esse aqui também. A venda, além de ter aumentado, a gente conseguiu com que o consumidor se sentisse confortável, gerando essa experiência para ele. E, mais do que isso, conseguimos também novos consumidores para a categoria. Porque é o cara que às vezes vê lá,
Imagina que um chocolate de R$20 fica perdido no meio da gôndola. Se ele não estiver todo blocado dentro da gôndola, ele fica perdido. Então, eu acho que o nome do jogo de 2025 é: o consumidor está mais exigente, muito mais. As pessoas não estão só decidindo por preço. Apesar da inflação, apesar da queda do poder aquisitivo, das classes mais... E tem um ponto. Com tudo isso que a gente vive de economia, o consumidor, seja ele da classe alta ou da classe baixa, a única coisa que a gente se importa é em comer melhor. Se o consumidor da classe baixa, ele tem um pouco mais de dinheiro, ele não vai viajar. Ele não vai comprar uma roupa melhor, de uma marca melhor. Ele vai comer melhor. Onde melhora a vida do cara, ele investe na alimentação. Ele vai investir num churrasco no final de semana. Ele vai investir num restaurante com a família. Ele vai fazer outros tipos de investimento do que quem está na classe média alta, que normalmente vai viajar mais, vai comprar outras coisas, vai trocar o carro. O consumidor mais baixo, então, quando ele tem a oportunidade de comer um produto bom e de viver uma experiência diferente, ele também quer. Ele talvez não tenha acesso com tanta frequência, mas ele também quer isso. Essa pauta, então, da busca do consumidor por indulgência, né? Então, tu percebe que isso aí, se bem estimulado dentro da gôndola, independente de fatores econômicos, vai ter aquela pessoa disposta a pagar pela experiência. Sempre tem. Sempre tem. E aí, na época, a gente desenvolveu uns móveis que você colocava ali exatamente tipo, o presente, dia a dia ali, para a pessoa já ficar claro ali o que ela buscava e o impacto, né, de marca, o impacto que leva a pessoa até ali, faz toda essa diferença da experiência e da indulgência. E o varejista está aberto a essas iniciativas da indústria? E ele está buscando isso. Só que muitas vezes ele não sabe como operar isso. Aí tu acha que o trade canal tem um papel? Na verdade, a gente junta com a categoria, estrutura a gente, e quando a gente vai para o cliente, a gente fala: por que a gente não transforma a gôndola numa experiência? E como é que fica a questão? Tudo bem, chegou lá a empresa, tem o trade categoria, montou todo um projeto de inovação, mas é um projeto que está enlatado, ele está ali. Aí eu vou para o cliente 1, levo. Aí eu vou para o cliente 2, para o 3, 4, quando vê, estão todos iguais. Né? O cliente, ele busca, através do trade canal, alguma personalização em relação a esse projeto? Busca. Base, digamos assim. Busca. E deve dar um trabalho dos infernos fazer isso, né? Sim. E a gente tem um hábito de personalizar de acordo com o que o cliente faz. Realmente é uma relação que a gente tem com o cliente, né? Então, não é tudo para todo mundo. E muitas vezes aquilo que é para todo mundo, o cliente quer se diferenciar. Ele fala: olha, eu tenho isso daqui diferente, eu quero manter. Então a gente vai trabalhar, dá trabalho, dá muito trabalho. Mas isso aí não diminui a capacidade de rollout? Não começa a ficar mais difícil? Tu tem que fazer vários microprojetos, em vez de tu ter um projeto que tu joga e acabou. Na verdade, assim, a gente pega um projeto macro e faz ajustes. Então, no macro, ele é basicamente o mesmo projeto. Mas aí tem cada cliente que faz os seus apontamentos ali diferenciais. E tem muitos que falam: não, beleza, vamos testar do jeito que vocês estão falando. E já aconteceu do cliente dizer assim: caralho, topei, adorei esse projeto, mas é só aqui. Acontece isso sempre. E aí, como é que faz? Aí tu tem um projeto que nasceu para ser para todo mundo, com níveis de customização, ok, mas o cliente diz: não, eu invisto contigo, tamo junto, mas eu quero instalar só na minha loja. E não vem com essa, que eu não quero ver essa testeira aqui com essa comunicação parecida no meu concorrente nem outra rede. Mas aí e aí, como é que é essa decisão, né? Porque quando chega um exemplo que a gente sempre fala: a Heineken faz personalizado. A Heineken é verde e a Heineken em qualquer lugar. Pois é, mas de repente é o cantinho da Heineken do Gaúcho. E é isso, tô dando exemplo, só a Unidasul que é isso. Se vê no Zafari, vai quebrar o meio. Entendeu? Como é que fica isso? Aí a gente vai adequando e vai mudando ali. Muda boleado, a curvinha, em vez de ser quadrado, na ponta faz a curva. Tu acha que eles são bobos, que eles não vão saber? Não acho isso. Não. Mas a gente adequa e faz algum projeto. É que assim, a gente vai... Não é tudo para todo mundo, porque a gente vai em clientes específicos, né? Então, a gente já vai meio que direcionado estrategicamente. Então, é óbvio, o cliente que pede ali, ou às vezes ele tem um projeto já dele, e ele fala: vamos acoplar o meu projeto com o seu? Aí a gente fala: não, beleza, vamos, e a gente desenha um projeto junto. Aconteceu isso ano passado, mas não foi com o cliente, mas foi com a Coca. A Coca nos procurou para fazer uma ação, e a gente tem um problema com cores, com o nosso... Esqueci o nome. Paleta de cor? A identidade, a marca? A nossa identidade da marca. Junto com Coca, os tons de vermelho são diferentes. Sim.
A Coca tem uma aplicação preta às vezes também, né? Tem, e aí eles optaram pela aplicação preta, a gente foi com a vermelha, mas a gente teve que discutir cor. Mas isso acontece, isso é muito comum acontecer. Sim, sim. É um co-brand, né? Que tem que ter uma harmonia ali. E tem que combinar também com a bandeira da loja, né? Exato. Com a identidade da própria rede. Mas normalmente às vezes não acontece. Um exemplo claro é Heineken. Heineken é verde, Sim. é verde, é verde, né? É. Então... A Heineken se propõe muito bem dessa cor, né? Eu entrevistei a Luísa, agora não tá mais na Heineken, foi pra Coca-Cola, e aí ela fica louca da vida quando vê uma marca da categoria usando verde. Ela diz, verde é meu! Mas não é, né? A Stella tem verde também, né? Mas é que a Heineken, ela realmente tem essa... Que nem a Coca-Cola com vermelho, né? Tu mesmo falou, é uma coisa muito forte, né? Não, e que a gente sempre fala é que a marca, ela tem a sua cor. Né? Então você não vê uma Coca-Cola mudando de cor porque o cliente não quer o vermelho. O cliente nem... Acho que eles nem pedem isso pra Coca. Então, a mesma coisa quando chega do lado... Em qualquer outra indústria, né? Acho que tudo tem que ser respeitado. E eu acho que tem um limite também, né? Que você exige. Que você fala, não quero isso. Mas, na grande maioria dos clientes entendem isso, né? E como é que tu vê hoje a questão do retail media dentro do varejo? Tu, como trade canal, tu te envolve com essa parte? É hoje um novo episódio? Tipo assim, aqui tem o meu pacote padrão, que a gente já está acostumado a negociar. Esses são os itens. Agora tem uma coisinha nova que é chamada retail media, ou tá tudo misturado? Como é que tá esse troço? Alguns tentam separar, outros já trazem como um negócio só. Porque muitas coisas estão migrando pro retail. E vai ser um percurso natural das coisas, né? Agora vem um negócio... Estamos num momento muito grande de LEDs nos clientes. Então, tem muita coisa acontecendo junto. Mas a grande maioria das vezes o cliente já vem e fala, meu pacote aqui, tem o retail aqui dentro. Como que a gente vai seguir? Preciso de você. Tá dentro do negócio. E o que hoje ele chama de retail media? Ele tem uma classificação para alguns tipos de ações específicas, coisas novas, ou é modismo? Um troço, agora isso aqui que antes era um anúncio num site, agora virou retail media. Agora virou, agora é o novo nome, né? Muitas coisas para mim, mas o que vem adicional muito, que muitos estão agora colocando, é a LED, né? Digital signage. O LED vem sempre lá no pacotinho do retail e eles estão aderindo bastante. Mas eu acho que vai chegar uma hora que também, como tudo, né? É cíclico. Sim. Daqui a pouco, há uns anos atrás, o WhatsApp era o auge, o e-mail marketing era o auge, não que ainda não seja, não que ainda não funcione. Funciona sim e funciona muito. Mas o impacto visual é sempre o que causa ali no... Eu sempre vou na loja, eu vou com uma visão de consumidora. E eu falo, putz, isso me impactou. Não, isso daí não deu muita diferença. Eu sempre tento ir com esse olhar. E eu tô sempre buscando coisas novas dentro dos próprios clientes. Então, eu sempre vou e outras categorias. Às vezes, categoria que não tem nada a ver com a minha. Exatamente para a gente conseguir inovar. O que dá para mim transformar? O que dá para mim pensar fora da caixa? Putz, daqui dá para adaptar? Então, a gente sempre tenta, e eu sempre estimulo meu time a fazer isso. Toda vez que vocês estiverem na rua, rodando, batam foto, peguem contato de agência, para realmente a gente conseguir fazer coisa nova. E inovar, porque senão fica mais do mesmo, né? E não dá para depender só da plataforma do varejo, né? Não. E também não dá para gerar experiência com as mesmas coisas. Pois é. Tem que mudar. Tem que inovar. E essa inovação, então, ela passa também pelo trade canal. Eu pensei que você estava mais em categoria. Está, mas a gente é muito conectado, né? Lá dentro, canal e categoria. Então, a gente é uma área que anda muito junto. Por quê? Porque tem muita coisa que chega para categoria que vem de demanda de trade canal. Sim, uma provocação, uma demanda da ponta. Preciso disso. Nossa, eu vi isso. Eu tenho umas ideias loucas. Eu fico imaginando. Eu chego lá e falo, Tati, eu tive uma ideia. Ela já fala, lá vem. Aí eles te dão um remedinho pra tu te acalmar um pouquinho, vai correr um pouco, vai fazer um... Mas tem hora que ninguém... Sim, tem hora que ninguém te segura. A última que eu tive de ideia foi, eu falei, Tati, eu quero um container pra gente colocar nas portas das lojas dos clientes. Um containerzão, Falei, eu já pensei aqui... Não. Tipo assim, um espaço pra ser rápido de churrasco, sabe? Então a gente vai lá, retira, aí você põe o gelo, põe o carvão, põe a bebida ali junto. Stop and go, vai lá, pega tudo. One Stop Shop. Vamos fazer isso na praia, ali nos clientes que tem que ter check-out, né? Não tem jeito. A gente não opera isso sozinho. Tu vai ter que ter. Aí ela veio, quando eu chego, tive uma ideia, ela já... Meu Deus, lá veio. É uma ideia boa de ter um pouco de antecedência, né? Porque isso aí tem que montar uma operação grande, né? Sim. Mas é bem bacana esse tipo de iniciativa. Uma outra coisa, a gente como trade canal, e a gente por entender muito a dor do comercial,
a gente consegue ser muito ágil. Muito. Então, se hoje você chegar com um problema às 5 horas da tarde pra mim, pra amanhã, eu vou resolver. Mesmo uma coisa que exige operação? Tipo, Gabriela, eu preciso de um exemplo, uma degustação amanhã numa loja. É 5 horas da tarde e amanhã essa degustação vai estar na loja. Mas aí tu vai ter que pedir pra alguém do teu time, no caso, o merchandise. Não, a gente Não? liga pras agências também. Ah, tu tem... Tenho. Ah, tu pode solicitar execuções de loja. Sim, sim. Sem passar pelo merchandising. Execução de loja, não. Mas meninas pra operar, sim. Eu não faço abastecimento, isso não. Sim, a parte do trade ali, do merchandising, da abastecimento, reposição, precificação, Isso não. Tá. Mas a execução de loja, sim, sem problema nenhum. Inclusive, eu faço muito. Eu tenho campanhas, né? Quando a categoria me dá o calendário, quem executa todo esse calendário sou eu, que faço as contratações, que faço o fechamento dessas ações. Mas aí tu tem agência pra fazer isso pra ti. Tenho. Tu gera o briefing, já deve ter tudo meio que pré-pronto, né? Sim, ó. Essas são as áreas, eu preciso de X meninas, são X dias. E vocês fazem isso sem um cálculo de ROI? Não. Tem que ter, né? Tem. Conta tem que fechar, na última linha tem que fechar. Às vezes não fecha? Não, Sempre fecha. tem que fechar. Tem que fechar. A gente tem que Porque fazer é caro, fechar. né? É caro, né? É caro. É uma mão de obra muito cara. Pois é. E eu posso falar, muitas vezes o varejista não valoriza isso. É, né? Ele acha que é, uma menina... E custa muito caro. É uma operação cara. Mas é para uma... Não vai fazer degustação, é para uma demonstração de produto, no caso, porque... A gente faz muita degustação e muita troca de brinde. Uma degustação aí faz a carne, assa ela ali, Sim, faz sim. Churrasqueira ali churrasqueirinha, elétrica. que legal, elétrica. Air fryer. Aham. A gente faz bastante coisa. Que bacana, hein? Nossa, e aí movimenta a categoria inteira. Eu sempre costumo dizer que o não aqui não existe. Sempre. Eu sempre falo isso. Não existe a palavra não dá. Aqui não. É sempre, a gente vai dar um jeito. Tem que ser faca na bota, né? Tu é a pessoa certa pra missão. Ai, Gabi. A gente vai fazer nada, não importa, a gente vai do fazer. céu. Tu te identificou com essa área de trade canal? Tu acha que fez Muito, sentido pra muito. ti? Na verdade, eu sempre soube que em algum momento da minha carreira eu ia ter que passar por trade. Aham. Sempre. Porque Na normalmente Lindt, a pessoa começa o trade e vai pro comercial. Tu foi do comercial pro trade, né? Tu fez o caminho inverso da maioria. E é muito louco, porque o trade ele dá uma visão muito estratégica. Isso eu me lembro lá no treinamento que eu dei pra vocês. Tu era o que mais tu falava. Tu falava Muito. direto. Acho que eu te ajudei um pouco nisso, né? E assim, sim, com certeza. Tem nosso treinamento Inclusive, a gente lá. precisa fazer outro já Bora. pra dar uma renovada. Só chamar. A gente, Tô aí pra precisa, a trabalhar. gente já tá desenhando, inclusive. Boa. Mas eu acho que a visão estratégica de negócio, o trade me deu uma visão que ampliou tanto a minha visão. Eu achava que eu sabia. Quando eu cheguei no trade, eu falei, nossa, eu não sabia nada. E eu atendi contas muito Pois estratégicas. tu tava lá no meio. Nossa. Atendi muitas contas estratégicas e eu falava, meu Deus, eu não acredito que tinha tudo isso para eu aprender. Nossa, eu não acredito que eu não via isso, eu não via isso. E isso que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito desenrolada. Então, eu queria saber o PNL, eu queria saber que item dava lucro, que item não dava para mim saber se eu acelerava ou se eu segurava. Eu sempre estava antenada com resultados da companhia, né? Eu reportava isso no final do dia, eu tinha que reportar, porque eu cuidava de contas estratégicas. Claro. Que ao mesmo tempo que tinha que vender volume, tinha que trazer rentabilidade. Mas o trade me deu uma visão que eu falo... E tem muito cliente que eu falo, meu Deus, por que eu nunca quis atender esse cliente? É tão bom atender esse cliente, por que eu nunca quis? Tu como trade percebeu isso daí? Muito. E vamos pensar no futuro do vendedor. E isso é uma coisa que eu tenho defendido muito nas minhas palestras, né? Que eu hoje sou muito chamado para dar treinamento e palestra em convenção de vendas. E aí eu falo com vendedor e representante. E eu falo para eles que para serem profissionais completos, eles têm que dominar o trade. Né? Tu acha que hoje, vamos dizer, que tu volte pro comercial, tu é outra pessoa, né? Com certeza. Não precisaria de trade do teu lado. Não. Tu não precisaria de um trade de canal. Não. Eu ia lá, ia negociar trade, ia negociar comercial. Pois é. É que o trade ele tem um papel fundamental de muitas vezes falar o não ou dizer o sim. Então é bom ter esses dois pares ali. Aham. Tem a jogada, né? Ali que você tem que fazer. Entendi. É importante essa jogada, né? Pra dar uma aliviada. Pra não Porque ficar assim, tudo na eu conta do como vendedor. comercial vou falar não. O trade fala. Aí o varejista vai brigar com quem, né? Entendi. É interessante isso aí, baita dica. Então, tudo bem, por mais que tu veja o benefício de ter esse conhecimento, tu não abriria a mão hoje, Não. voltando pro comercial, de ter um trade canal contigo. Pelo contrário, eu acho que eu ia andar grudada no trade. Tu ia pedir, pelo amor de Deus, vem trade. Porque quando eu tava na Lindt, foi a primeira vez que eu comecei a ter mais atuação de um trade mais perto.
Só que eu acabava indo... Um exemplo, ela falava assim pra mim, vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, a gente tem que fazer degustação em 10 lojas. Eu falava, beleza, é isso que eu tenho? É isso que você tem. Eu ia lá, negociava as lojas, negociava como ia ser, tal, voltava e falava, ó, tá aqui os endereços. Então, era essa a minha atuação, porque o JBP eu já fazia. E como eu não tinha um trade atuante, eu também não levava trade. Meu JBP era comercial. Então, era pautado em volume. Agora do outro lado, se eu voltasse pro outro lado da cadeira, eu ia viver grudada no trade. Viver grudada. Você vai me ajudar a vender mais? Então você vai me ajudar a vender mais mesmo. Tomara que muitas pessoas aqui do comercial, porque a gente tem na academia, e enfim, pessoas que estão nos assistindo aí nas redes sociais, muita gente de vendas que me segue. E acho muito importante isso aí. Ver alguém que veio do comercial, né, vendedora raiz, e que hoje se percebeu o benefício, né, e avalia que o trade tem. E eu acho que tu teria um respeito muito grande pelo trade, porque muitas vezes o comercial, sem querer generalizar, né, mas trade, vai lá e faz isso, trade é aquilo, meio que tira pro secretário, né, pra secretária, como se fosse a pessoa que só chama na hora do perrengue, né? Não chama na hora da construção. Exato. Mas deveria chamar. Mas é uma construção, o Rubens, conseguir isso, eu olho, né, pra minha carreira, e pra minha carreira como um todo, mas eu olho e falo... Meu, foi difícil, foi suado, foi sofrido, mas, nossa, a gente conseguiu evoluir muito. Tem muita ainda coisa para fazer. Sim. Muito. Imagina que a gente estruturou uma área robusta de trade mesmo, do zero. Sim. Existia um trade que era operacional. Então, falar de JBP, discutir JBP, você discutir estratégia, você fazer o comercial entender que realmente você não tá ali para ajudar a vender mais. É um processo. E que se resume em uma palavra, confiança. A hora que o cara confia em você... Tem hora que eu falo pro comercial, vai lá, liga lá, você resolve. Tamo alinhado, vou resolver. Então, mas é um processo de confiança, porque eles sabem que eu nunca vou colocar nada em risco, né? Perfeito. Bom, nós temos agora um momento que é o nosso quadro aqui, que para ela vai ser uma barbada de relatar, que é o perrengue do trade. Me diz assim, ó, da tua vivência, são muitas, né? Mas tem uma que dói mais, assim, quando tu lembra, cara, que situação, que perrengue é esse que eu passei aqui? Nossa, eu tenho uma pra contar. Essa eu achei que ia morrer do coração. Conta. Tava numa loja, não vou citar o cliente, sim, né? Não pode. Tava numa loja, a gente ia fazer uma inauguração e a gente tinha toda uma comunicação pra colocar. Era uma loja longe, gente, muito longe. E eu fui pra acompanhar porque ia estar toda a presidência dessa loja. Nossa. Eu fui pra Presidência acompanhar. do varejo ou da indústria? Tudo. Os dois. Os meus presidentes. Sim, e os deles. E aí, 3h da tarde, a gente descobriu que o material não estava correto. A loja inaugurava no outro dia, 8 da manhã. Eu lembro que eu passei a madrugada nessa loja. E eu falei, eu vou entregar essa loja. E aí faltou peça para colocar, para segurar o material. Era uma testeira gigante que a gente tinha. Faltava o apoiador da testeira atrás. A agência não levou. E aí eu lembro que eu fui numa casa de material de construção 6h da manhã. Eles estavam descarregando um caminhão de areia. Pá, chega tu lá. Eu fui lá, comprei. Eu lembro que o cara ele não sabia, porque ele não era o responsável pela loja. E eu falei, cara, eu deixo meu cartão de crédito aqui com você, pra você passar na hora que a loja abrir. Ele falou, não precisa. Eu falei, mas então eu vou voltar. Eu fui, comprei todas as peças. Eu juro, os caras subindo a rampa da loja, assim, sai todo mundo. Mas eu entreguei a loja. Pendurando testeira. Pá! Gente do céu. Foi a maior emoção que eu já vivi na minha vida. Demais. Vamos soltar a vinheta da Focus Trade para vocês conhecerem uma empresa que ajuda a solucionar os perrengues do trade. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente.
Bom, de volta aqui com a Gabi. Nossa, Gabi, quanta coisa, hein? Tu é a 1000, voltagem máxima. Agora um outro quadro aqui, que é parecido com o perrengue, mas não é a mesma coisa. Polêmica. Tu já viveu, pô, nesse meio ali, comercial, varejo, uma polêmica, uma situação que tu falou assim, cara, agora me faltou o chão aqui, velho. Nossa, polêmica. Uma situação polêmica. Que a galera fala assim, não pode ser. Combinei uma coisa, aconteceu outra. Nossa, eu não lembro de nenhuma polêmica pesada, assim. Lembro, tem muita coisa que acontece no dia a dia, né? Ah, era um tamanho, não, agora era uma porta, virou 10, ou era 10, virou uma. Esse tipo de problema operacional do dia a dia, mas polêmica pesada, não lembro de nenhuma situação assim de atrito que teve que entrar os homens de cima, assim, pra resolver, porque bateram muito a cabeça embaixo, tipo... Não. Passou ilesa disso. Não, porque eu tento sempre resolver aí embaixo. Sim, não deixa subir. Sempre. Porque eu me esforço ao máximo. Porque quando acontece isso... Mas se sobe já é uma coisa muito grave, que já não virou mais uma polêmica, já é um problema gigante, que vai impactar o negócio como um todo. E algum desses aí que tu tem, te lembra? Que tu não cite nomes, alguma coisa? Não lembro. Por isso que não tá com nenhum cabelo branco, tá muito tranquila. Nossa, eu tô com vários cabelos brancos. Não dá pra ver. Vários. Eu tingi, inclusive, porque eu tô com cabelo branco. Gabi, olha só. Chegamos aqui no nosso final, agora eu vou te puxar pela mão, a gente vai pra parte de membros da academia, né? Mas aqui é a parte aberta pro mercado. Deixa os teus contatos, não sei se tu quer divulgar o teu perfil na rede social, fica à vontade, dá tchau pra galera. Vou deixar meu Instagram é Gabriela R. Lucila. Lá eu comecei a falar de muita coisa de vendas e em breve vou falar de trade lá também até. Então, se vocês quiserem me acompanhar lá... Sigam que ela é boa demais. E ajudar com qualquer coisa também estou à disposição. Meu LinkedIn é Gabriela Rubim Lucila. Então, me sigam lá também. E é isso, gente. E para mais, pode me chamar lá que eu passo meus contatos. Se quiser tomar um café, fazer trocar ali alguma experiência, esqueci o nome. Networking? Um networking ou um cartão? Não, tem um outro nome. Enfim, quiser me chamar, fique à vontade, eu estou à disposição. Querida, muito obrigado. Valeu, pessoal. E para vocês que estão aí nos seguindo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Quem está ouvindo podcast, seguir, né? Se inscrever no Spotify. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo para vocês também tiverem acesso, se quiserem acompanhar meu conteúdo. E para quem quiser saber mais sobre como é que é esse ambiente onde eu vou levar a Gabriela agora, que é a Academia Rubens Santana, nos comentários vai ter também a informação, o link do site, tá bom? Obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Pod Trade.